tema de hoje é Relações de Trabalho na Contemporaneidade e os convidados são André Ferreira, que é professor do Departamento de Teoria Econômica na UFC, coordenador do Programa de Extensão e Pesquisa em Economia e Meio, e Cássio Braz, que é doutor em Psicologia Social do Trabalho pela Universidade Complutense de Madrid, professor titular do Departamento de Psicologia e coordenador do Nutra UFC. Bom, primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso Papo de Boteco. Nós, do Polifonias, agradecemos imensamente a disponibilidade de vocês, tanto de vocês, Cássio e André, quanto das pessoas que estão vindo assistir também. E assim, eu apresentei vocês bem por cima agora, mas eu queria que vocês mesmos se apresentassem para a gente antes da gente começar a nossa discussão, pode ser? Pode ser. O André, por ordem alfabética, ele pode começar. Foi boa. Tá legal. Bom, pessoal, boa noite. Muito bacana aqui a proposta do projeto Polifonias e agradeço pelo convite para estar participando. Eu sou professor do Departamento de Teoria Econômica da UFC e coordeno um programa de extensão. Essa é a minha principal atividade no campo da extensão e da pesquisa, né? Eu coordeno o Programa de Extensão e Pesquisa em Economia e Meio Ambiente, onde a gente debate essa temática, né, da relação entre economia e meio ambiente, né, na perspectiva da sustentabilidade, né, de uma relação menos conflituosa, né, entre a economia e o meio ambiente, mas que vai além disso, né, e que procura também trabalhar no campo da economia popular e particularmente da economia solidária, né, também é um dos eixos de atuação do nosso programa. E, enfim, leciono, as disciplinas no curso são variadas, leciono disciplinas de história econômica, de pensamento econômico, de macroeconomia, microeconomia, enfim, atualmente sou também tesoureiro da DUFC Sindicato. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Bom, seguindo aí a trajetória do André, eu também vou me apresentar. Meu nome é Cássio Braz, eu sou professor do Departamento de Psicologia, especificamente da unidade vinculada à Psicologia Social do Trabalho. Talvez a gente possa ter a oportunidade de tocar a diferença da Psicologia Organizacional do Trabalho e a Psicologia Social do Trabalho. Sou coordenador do Núcleo de Psicologia do Trabalho, que começou como núcleo de extensão, mas, dada a própria característica do curso, foi sofrendo uma transformação, virou também um espaço de ensino. E hoje eu considero que também é um espaço de pesquisa, principalmente vinculado ao programa de pós-graduação em psicologia, né, onde os alunos que integram tanto o mestrado como o doutorado acabam também se envolvendo com pesquisas e com contribuições para o campo do trabalho. E sou professor titular do departamento já há 27 anos, doido para me aposentar, mas é preciso ter paciência, e no contexto que a gente vai discutir, mais paciência ainda, e fico muito feliz de estar aqui contribuindo para essa conversa. E aceitei efetivamente porque era uma conversa, porque a gente está um pouco dentro do formato do ensino contemporâneo que tem sido exigido da gente. A gente está um pouco desgastado desse modelo de ensino remoto, então eu topei porque efetivamente é uma oportunidade para a gente conversar, né? Trocar ideias, né? E sem nenhuma tentativa de hierarquização de uma verdade sobre a outra, principalmente isso. Massa, gente. É realmente sobre isso. Nosso intuito aqui é que seja um papo que seja o mais leve possível, né? Então, para a gente iniciar a discussão, eu queria colocar uma primeira questão, que é como está estabelecido o mundo do trabalho nos dias atuais? E aqui a gente fala quais são as características mais marcantes desse trabalho na contemporaneidade. André, você é A, você vai sempre começar, não tem jeito. Tá, eu vou colocar alguns pontos aqui, então, né? Uhum.
eu vejo assim que o período que a gente vive, ele foi muito influenciado por um processo que se iniciou já na década de 70, né? Precisamos resgatar um pouco aí, né? Que é o processo da reestruturação produtiva, chamado, né? Então, você tem um processo aí de automação industrial e mudança. Isso vai alterar significativamente a forma das relações de trabalho, porque aquele emprego clássico, né, que é o emprego com carteira assinada, com direitos trabalhistas, né, e que a esse emprego, inclusive, está relacionado a uma forma de estado, de bem-estar social, né, que tem o período do auge também do sindicalismo, certo? Esse emprego ele se modifica, né? Então, em função de um aumento muito expressivo do desemprego, né? Porque você está substituindo, a robótica, né? Ela vai ocupando os espaços de trabalho e também não só a robótica, mas um desenvolvimento muito forte das comunicações, né? Da teleinformática, né? E da telemática, né? E isso vai mudando o perfil do emprego, né? E na medida em que o desemprego aumenta, tanto o sindicalismo tradicional ele se enfraquece, né? E aí você tem um surgimento de outras formas de expressão, de organização popular, porque as pessoas precisam sobreviver, então elas vão buscar, e aí, por outro lado, esse espaço que é reservado pelo próprio sistema, né, para o chamado empreendedorismo, esse empreendedorismo, quando ele se faz de maneira individualizada, ele se torna muito, muito, muito difícil, né, porque é um mercado que é bastante dominado por grandes empresas. Então, você se inserir nesse mercado como pequeno produtor não é nada fácil, certo? E até certo ponto, esse discurso pode até passar uma certa ilusão, né? De que você sozinho, agora é cada um por si, né? Porque foi esse o discurso do fim da história, digamos assim, né? De que cada um, agora não existem mais nações, não existem mais classes sociais, né? E o que existe são indivíduos que disputam espaço no mercado de trabalho. Então, você precisa se qualificar e encontrar o seu espaço no mercado, né? Seja como trabalhador assalariado ou como empreendedor, né? Esse discurso ele tem suas limitações, né? E na verdade, os trabalhadores, né, os desempregados também, as trabalhadoras, né, eles vão buscar se organizar de diferentes formas para se fortalecer em várias escalas, eu diria, né? Então, é um período em que surgem novos movimentos sociais, né? A gente, embora o sindicalismo ainda tenha a sua expressão em alguma medida, mas ele não é mais aquele sindicalismo clássico porque com uma massa de desempregados muito grande, a base do sindicalismo ela se enfraquece, né? Então isso também dá origem a uma mudança no caráter do Estado. Então, aí você tem a ascensão de um perfil de Estado, de política pública que é diferenciada daquele perfil do Estado de bem-estar social, né? E aí é o período, principalmente em países da periferia, né? Eu diria que a América Latina é um espaço onde as políticas neoliberais elas vão se desenvolver, se estabelecer com mais evidência, né? Diferente, por exemplo, de países como a China, como a Coreia do Sul, como a própria Índia, né? Onde a nação, eu diria, né? Essa organização em torno dos interesses nacionais, ele não foi tão secundarizado como no caso da América Latina, né? Então, esses países, eles continuaram, o neoliberalismo não foi tão forte lá, né? E é por isso que houve espaço, então, para um desenvolvimento mais efetivo, né? Um desenvolvimento econômico mais efetivo, certo?
Mas houve uma mudança muito forte em termos do padrão de política pública, porque aquele Estado que garantia, em alguma medida, né, ou pelo menos tentava minimizar as desigualdades geradas pela concorrência, pelo sistema da concorrência, né, o sistema capitalista, esse Estado ele foi tornado mínimo, pelo menos no aspecto dos investimentos sociais. Né? É questionável se ele de fato é mínimo, porque você percebe que, sobretudo em momentos de crise, as grandes empresas, né, elas se apropriam do Estado. Você vê, por exemplo, na crise de 2008, o governo na época era o George Bush ainda, do Partido Republicano, então um dos segmentos que mais propagandeia essa ideia do Estado mínimo. E, no entanto, foi esse governo que injetou trilhões de dólares na economia para salvar, especialmente, grandes empresas. Né? Uma das que foi salva pelo Estado foi a General Motors. Né? E não é uma exceção, porque tem, inclusive, um filme, em Hollywood produziu um filme que chama Too Big to Fail, né? Então, muito grande para quebrar. Certo? Então, essa também, por um lado, é a lógica do Estado mínimo, mas é a lógica de que empresas muito grandes não podem quebrar e que devem ser salvas pelo Estado. Né? Então, que Estado mínimo é esse? Né? Que permite que os pequenos produtores venham a falir ou deixa o trabalhador desamparado, mas que ele é máximo no sentido de não deixar as grandes empresas quebrar. Né? Então, é um Estado, é um processo, então, que acirra as desigualdades, e aí não é só segmentos da esquerda que falam isso. Você tem, por exemplo, um autor que é mais, digamos, mais à esquerda, que é o Piketty, que ele fez um estudo profundo sobre as desigualdades, ele observa o crescimento das desigualdades, e um dos questionamentos que ele faz não é apenas em relação à desigualdade em si, porque o capitalismo sempre houve desigualdade no capitalismo, mas ele diz, é o nível de desigualdade em que nós chegamos. E que isso chega a comprometer o próprio crescimento econômico, porque na medida em que a desigualdade aumenta e você concentra a riqueza, as grandes empresas elas aumentam a sua capacidade de investir. Né? Só que o mercado diminui a sua capacidade de consumir aquilo que está sendo produzido, porque a desigualdade está aumentando. Né? Então muitos recursos, inclusive desse segmento mais abastado, ele não é canalizado para a produção, ele é canalizado para o sistema financeiro. O sistema financeiro cresce muito em detrimento do investimento produtivo, inclusive. Né? Um professor da PUC de São Paulo, que é o Ladislau Dalbor, ele inclusive escreveu um livro recentemente, chama A Era do Capital Improdutivo. Né? Então, que o capital ele tá assumindo formas cada vez mais improdutivas. Né? Formas como a da valorização através do capital financeiro. Então, isso cria um problema ainda maior do ponto de vista do emprego, porque as economias não crescem, né? E aquele processo de desemprego que estava sendo gerado pelo processo de reestruturação produtiva, ele se acirra com a recessão, né? Porque as economias não estão crescendo, certo? Então, os novos movimentos sociais, né, o movimento sem terra, ele busca ocupar a terra porque aquela forma clássica do camponês ser expulso da terra e encontrar emprego na cidade, que é uma forma clássica e que teve a sua validade durante muito tempo, né, faz parte da própria história do capitalismo, esse movimento de êxodo rural, ele é cada vez mais inviável. Então, o movimento sem terra, por exemplo, ele avalia que não tem o que fazer mais na cidade, porque se ele for para a cidade hoje, ele vai inchar as favelas, né? Porque não tem mais emprego. Então, ele diz, não, então... E no Brasil, por outro lado, tem uma situação específica onde historicamente, nós não fizemos reforma agrária, ao contrário dos outros países desenvolvidos. Reforma agrária aqui no Brasil é quase um palavrão, né? Mas quero dizer que isso fez parte da história de praticamente todos os países desenvolvidos. Né? Os Estados Unidos fez reforma agrária durante a Guerra da Secessão, a França fez reforma agrária, o Napoleão Bonaparte fez reforma agrária na França, né? E expropriou as terras da igreja, que era proprietária de um terço das terras da Europa, transferiu para os camponeses. E isso foi benéfico para o capitalismo,
né? O Japão fez reforma agrária, a Coreia do Sul fez reforma agrária, a China fez reforma agrária, todos os países que se desenvolveram até hoje fizeram reforma agrária. E se você pegar na estrutura fundiária do Brasil, aqueles lugares do nosso país que têm uma estrutura fundiária menos concentrada são os lugares que mais se desenvolvem do ponto de vista capitalista, né? Aqui, a reforma agrária é sempre coisa de comunista, né? Mas eu quero chamar a atenção para isso. Não à toa, a reforma agrária está presente na nossa Constituição, porque ela é considerada uma forma, já que a gente está falando de trabalho, eu preciso falar de reforma agrária, porque, segundo o Celso Furtado, que é um dos maiores economistas, né, do nosso país, da história, né, digamos assim, é o economista brasileiro que mais vendeu livro no mundo, né? Ele diz que o Brasil tem uma situação particular, que tem ainda uma quantidade de terra improdutiva muito grande e um segmento recém-saído do campo disposto a voltar para a terra, digamos assim, para o campo, né? E que se esse movimento de reforma agrária ele pudesse ser fortalecido com a organização desses pequenos agricultores através de cooperativas, de associações, isso pode dar mais consistência para esse processo. Isso, os economistas clássicos, eles já estudaram esse processo de como você aumentar a produção de produtos agrícolas, né, matérias-primas, isso inclusive repercute no desenvolvimento da indústria, porque isso permite uma diminuição de custos na indústria, diminui a pressão por salários, porque o preço dos alimentos tende a diminuir, né? Então isso favorece inclusive o aumento do lucro dos industriais, né? Então estou falando de uma proposta que tem uma relação muito íntima com o desenvolvimento do capitalismo, certo? E que não à toa esse movimento sem terra ele vai se organizar principalmente a partir do final dos anos 70, que a gente falou justamente desse processo da reestruturação produtiva, do aumento do desemprego, né? Então, não à toa, e aí não é só o movimento sem terra, o movimento de mulheres camponesas, é o movimento dos atingidos por barragens, é o movimento dos pequenos agricultores, é o movimento indígena, é o movimento dos quilombolas, né? É o movimento da economia solidária, certo? Então, e aí tem todos esses movimentos, eles procuram também se organizar do ponto de vista econômico, do ponto de vista do trabalho, né? E normalmente através da criação de redes de pequenos produtores, né? Então você tem aqui no Ceará a Rede Cearense de Economia Solidária, por exemplo, né? Você tem a Unicafes, que é a União das Cooperativas de Agricultura Familiar, que aí tem no Brasil inteiro, e que tem aqui no Ceará também essa organização, a Cooperfam, por exemplo, que se organizou para entrar no mundo digital diante da pandemia. Eles estavam em tempo de ir à falência, e aí tiveram e conseguiram se organizar, e eu recebo o cardápio, digamos, da Cooperfam toda semana ali, né? Eles estão conseguindo lidar, se adaptar, digamos assim, de uma maneira virtuosa nesse contexto, né? Então, eu acho que essas são as formas de reestruturação. Eu não vou falar só de crise aqui, mas porque a crise ela abre espaço para iniciativas virtuosas, nem sempre virtuosas, obviamente, porque você tem o crescimento também do crime organizado, você tem o crescimento do tráfico de drogas. São formas que a população vai buscando. O ser humano ele precisa sobreviver. Se a forma clássica do emprego ela já não é mais tão efetiva, né, ou ela não permite um espaço para todas as pessoas, né, aumenta muito o nível de desemprego, ao mesmo tempo o Estado nega a sua previdência social, né, coisas dessa natureza, as pessoas vão buscando se organizar, né? Então, claro que de maneiras mais ou menos virtuosas, no nosso entendimento, né? Maneiras que criam uma barbárie social e formas que, no nosso entendimento, criam formas mais emancipadas, inclusive, de relação entre os trabalhadores e as trabalhadoras, né? Entre os trabalhadores e a própria natureza também, né? Porque a questão da solidariedade, ela perpassa também a relação com o meio ambiente, né? Enfim, então eu queria colocar esses primeiros elementos, né? Também não quero
me alongar muito, até por ser uma conversa. Espero que, dialogando aqui com o pessoal da psicologia, eu não tenha ficado muito no economês, né? E claro que o meu ponto de vista é um ponto de vista também a partir da economia, né? Mas eu pretendi também participar do diálogo a partir dessa perspectiva. Tá? Bom, pessoal, boa noite, meu nome é Iratã, eu sou um dos coordenadores do projeto. A Giovana, que é a nossa bolsista, que estaria mediando hoje a conversa, ela teve um probleminha técnico, eu vou assumir aqui o lugar dela de forma emergencial, certo? É um prazer estar recebendo aí o André, o professor Cássio, o André, um grande colega, né, desde aí das lutas da ADUFS, né, André? E o professor Cássio foi meu orientador de mestrado e doutorado, né? Se alguém tem culpa por eu ser professor, é ele, diretamente, 100% diretamente. E aí, professor Cássio, eu queria saber, com relação à psicologia social do trabalho, né, assim, que essa área, ela tem um pé na economia, né, a gente tem que ter um pé na economia. Inclusive, no doutorado, a gente leu esse livro que o André citou, né, o Capitalismo Improdutivo. E como é que fica, então, o campo do trabalho, assim, para a psicologia, né, para o fazer psicológico? Bom, André, não se incomode, porque essa discussão que você traz para a gente é uma discussão que é muito cara, inclusive para o estabelecimento da psicologia social do trabalho, como uma disciplina que vai se diferenciar de uma tradição, eu diria, adaptacionista da psicologia organizacional. Né? Eu acho que a pergunta que o Iratã faz é bem pertinente, já para a gente demarcar essa diferença. Eu não estou dizendo com isso, e até porque o público é um público da psicologia, que nós nos opomos à psicologia organizacional do trabalho, mas a gente precisa entender o momento de configuração do que foi essa psicologia organizacional do trabalho, que foi num momento pleno de desenvolvimento industrial, de estabelecimento da sociedade salarial, daquilo que a gente chamava industrialismo, e que tinha, talvez, como grande fundamento, um processo de adaptação do trabalhador aos modelos organizacionais. E aí, já adentrando na pergunta que o Iratã faz, muitas vezes com uma visão mais crítica, com a perspectiva do campo da saúde do trabalhador, a partir de um discurso também produzido no campo da ciência política, da sociologia, da antropologia, da história, da economia, é que a gente vai vendo se configurar uma psicologia que reconhece a necessidade de ouvir o trabalhador, de, na realidade, dar espaço para que esse trabalhador reverbere a sua própria compreensão sobre a atividade que ele desenvolve. Porque até então a gente vinha nesse percurso, talvez, e aí, se eu falar alguma besteira, o André vai me corrigir, a gente vinha num discurso muito economês, né? Principalmente quando a gente ia adentrar as discussões do mundo das organizações. Né? E aí eu lembro sempre que tem um livro do Chanlar que ele vai falar sobre a necessidade de construção de uma antropologia da condição humana nas organizações, que foi graças a, por exemplo, a uma certa rivalização da economia europeia, de um certo ressurgimento da economia no campo oriental, que deu passo a uma confrontação com o que estava estabelecido pela economia norte-americana, que é um pouco aquilo que tu falou. A ideia de que era General Motors, o que era bom para General Motors era bom para os Estados Unidos e, como consequência, era bom para o mundo todo, porque eles se julgavam os grandes articuladores dessa proposta econômica mundial. E aí, o que é que a psicologia social vem trazer de contribuição? Primeiro, ela é um campo que se estabelece, eu diria, numa vertente mais sociológica da psicologia, e não numa vertente eminentemente psicológica. E ela se desenvolve, e ela encontra talvez seu território mais propício na discussão política da América Latina. E é isso que vai dar esse salto e essa diferença. Então, depois do que o André falou, fica até difícil a gente dar uma contribuição ainda um pouco nessa perspectiva histórica e econômica sobre isso. Mas fundamentalmente a minha ideia é pensar que dentro do modo de produção dito taylorista, fordista, havia um modo de produção de subjetividade desse trabalhador, que é rompido e que sofre uma certa ruptura a partir dessa ideia da acumulação flexível. Né?
E aí é interessante porque tem um autor no nosso meio chamado Vincent de Coulejac, que ele vai dizer, a gente sai de uma ordem de disciplinamento para uma ordem gerencialista, né? E o que é que essa ordem gerencialista vai promover? Vai promover um processo de internalização de todos os parâmetros e paradigmas que guiavam, a partir de uma perspectiva do externo, de um supervisor, de alguém que estava para além da proposta da atividade em si, em termos de controle. O controle se dava sobre os corpos e agora o controle começa a se dar sobre a subjetividade do trabalhador. Então, isso é uma ruptura que, para nós, no campo da psicologia, é uma ruptura extremamente séria. É isso que faz com que essa ideia de uma culpabilização sobre o não atendimento das demandas produtivas, um processo de vulnerabilização das nossas realidades de trabalho que não são dissociadas da realidade social, da realidade educacional, elas estão totalmente integradas. Eu acho que essa é a grande contribuição da psicologia social, é abrir um olhar que reconheça a contribuição de diversos olhares sobre o fenômeno do trabalho. Porque a gente tinha até então uma compreensão do trabalho que vinha da economia, mas era produzida e parece que se encerrava no campo da economia. Vinha no campo da sociologia, era produzida e se encerrava no campo da sociologia. E a gente percebe que o fenômeno do trabalho, esse fenômeno social chamado trabalho, eu não estou falando do trabalho abstrato eminentemente, mas talvez do trabalho mais concreto, né, aquele que vai dar significação à produção de um ser social, é nesse momento que a gente precisa reconhecer que ninguém vai aproximar da realidade do que é esse fenômeno se não for a partir da contribuição de diferentes olhares. Por isso que eu acho extremamente louvável o projeto aqui do Polifonias, porque coloca em confrontação, aparentemente, olhares distintos. E só que quando eu escuto o André falando, eu reconheço que é um discurso que se assemelha muito àquilo que a gente tenta introduzir como reflexão no mundo do trabalho. E aí é óbvio, uma estrutura neoliberal que se encaixou perfeitamente dentro dessa proposta de acumulação flexível, eu digo que é um par perfeito, e que isso propicia aquilo que a gente chama de vulnerabilização da condição do trabalhador. E o que é pior, um processo que a gente tem que enfrentar a partir da psicologia social do trabalho, de naturalização dessa vulnerabilidade. Não é, em hipótese alguma, para a gente considerar essa condição precária como uma condição natural do mundo do trabalho. Isso é uma escolha política, isso é uma escolha econômica, né? E é a isso que a gente precisa enfrentar. E para isso a gente precisa construir as bases que a gente chama bases ético e políticas de reconsideração dessa categoria trabalho, né? Então, se você me perguntar, como a Giovana, é isso o nome dela? Giovana, isso, Giovana. O que é o trabalho na contemporaneidade? O trabalho na contemporaneidade é o desafio da gente entender todas essas rupturas em tão pouco tempo. E esse processo de tender a percebê-lo como um processo de naturalização da vulnerabilidade social, quando ele não é. Isso é uma escolha ético-política de um determinado contexto onde a gente vive. Professor, já emendando no que o senhor está falando aí, nesse contexto, né? Porque assim, o André colocou muito bem essa mudança que a gente teve desse modelo de estado de bem-estar social, que inclusive até alguns autores, André, se eu estiver falando agora uma besteira grande, por favor, me corrija que esse é seu campo de estudo e não meu, né? Mas tem alguns autores, inclusive da economia, colocam que esse estado de bem-estar social nunca chegou no Brasil de fato, né? Ele chegou aos pedaços, né? Assim, eles esquartejaram, entregaram alguns pedaços, mas o estado de bem-estar social, na realidade, é tanto que, por exemplo, saneamento básico a gente não tem no Brasil. A gente tem o quê? 25%, 30% do Brasil com saneamento básico, nem isso, né? É menos do que isso. Então, dentro desse contexto, né, a gente nunca teve esse estado de bem-estar social pleno mesmo, como o europeu teve a chance de vivenciar, né? E a gente foi atingido, como país de terceiro mundo, sobremaneira pela industrialização, como o André colocou, porque aí o maquinário entra com força e o chão de fábrica perde a sua capacidade de estar, né, se recolocando no mercado de trabalho. E aí, assim, a qualidade nesse contexto todo, né?
como é que fica a qualidade de vida do trabalhador? Assim, no geral, né, assim, não pensando apenas no trabalho, mas que é claro que o trabalho como centro desse processo, mas como é que fica essa qualidade de vida dele? Deixa eu te ilustrar uma coisa. Eu tive a oportunidade, eu digo que fui um privilegiado de assistir uma conferência do Robert Castell há 15 anos atrás, e eu fiz exatamente uma dessas perguntas com o meu francês arcaico, porque eu não sabia francês, então foi aquela coisa que você vai pegando palavra por palavra, perguntando: América Latina pode se dizer que experienciou em algum momento a questão do estado de bem-estar social? Até porque ele estava meio que discutindo o livro dele, Metamorfose da Questão Social, né? E ele disse claramente, não. Mas esse era o horizonte de todo e qualquer país para a visão dentro de uma lógica salarial, né? E o que é que isso significava? Isso significava que direitos e garantias estavam profundamente atrelados à ideia de trabalho. O que ocorre agora é exatamente esse esfacelamento dessa possibilidade. A gente vive nesse contexto de contemporaneidade diante de um modelo de estado de bem-estar social. Eu acho que ele não é mais nem um plano utópico, ele é um plano de oposição, né? Eu lembro bem que quando se discutia o keynesianismo, e aí também, novamente, o pobre do André vai sair daqui sacrificado, porque ele vai ter que ouvir a gente falando sobre a economia. Mas, assim, se discutia quais eram os valores reais da lógica keynesiana. E aí a gente adentrou numa esfera onde a gente tem saudade dessa perspectiva keynesiana e imaginava que ela era a grande... Hoje em dia, comparado com o que a gente vive, ela era um grande bálsamo. Porque o que é que ocorre? A gente tem uma série de processos, inclusive, só fazendo um parênteses interessante, a gente teve uma reunião no nosso grupo de pesquisa da ANPEP, sexta-feira passada. E uma das nossas propostas é rediscutir algumas categorias centrais, como, por exemplo, informalidade, precarização. Por quê? Porque a informalidade, no contexto brasileiro, né? Primeiro, a informalidade não é uma coisa que é discutida na forma como nós discutimos no contexto europeu. Informalidade e legalidade no contexto europeu estão muito próximas. No Brasil, não. No Brasil é quase que uma condição de vida. E diante do discurso do ilustre presidente, que o ano passado disse que quanto mais próximo o mercado de trabalho tiver dos valores da informalidade, você vai ver exatamente esse afastamento que não é mais nem progressivo. É absoluto em relação a esse modelo de bem-estar social. Então, o trabalhador, ele se encontra totalmente desprotegido, né? Ele se encontra perdido. Por isso que, e aí eu acho que o André tocou num ponto que eu acho que é importante que a gente volte a reafirmá-lo, os movimentos sociais entraram como uma força importantíssima, né? O trabalho não desapareceu dos movimentos sociais, mas é preciso que toda e qualquer tentativa de reação para que a gente resgate trabalho decente, trabalho digno, seja referendado por uma lógica coletiva com os movimentos sociais. E quando a gente fala de movimentos sociais, a gente fala os movimentos raciais, os movimentos das mulheres, os movimentos dos camponeses, o movimento da reforma, não só territorial dos espaços de casas, mas também o rural. A gente tem uma série de movimentos que precisam estar unificados na luta, na busca da mínima dignidade, porque o movimento que foi se construindo ao longo do tempo foi de uma ruptura tão radical que é isso que eu estou te reafirmando a partir do Boulay-Jacques, que os trabalhadores já não se sentem dignos nem sequer de fazer um enfrentamento a isso. A gente precisa resgatar essa ideia da dignidade e do trabalho decente. A pergunta eu replico a você, André, assim, né, da perspectiva econômica, né, principalmente para quem trabalha com economia solidária, né, que o professor Cássio falou agora, que assim, o desenvolvimentismo, né, o keynesianismo está gerando saudade, né, a gente está tendo como uma grande perspectiva de lucro político o projeto desenvolvimentista keynesiano, né, o pessoal está falando agora em keynesianismo e a gente está achando o máximo, quando na verdade a gente só está gerenciando crise, né, e
como é que fica esse estado de coisa para um sistema que ele flui geralmente do menor para o maior em termos de riqueza, né? Para o trabalhador, quais seriam essas, como é que fica essa qualidade de vida econômica para ele, né, nesse contexto? Ele, claro, tem uma precarização, né, das condições de vida, a flexibilização chamada, né, das relações de trabalho, na verdade, é uma perda de direitos, obviamente, né? E eu acho assim que o Mesaros ele pode responder à tua pergunta, né, quando ele fala do fardo do nosso tempo histórico. Nós estamos carregando um fardo, né? Nós estamos carregando um fardo, mas é um fardo necessário. Mas é bom que a gente... Esses dias eu estava conversando com meus alunos, inclusive, através das aulas remotas, né? Perguntando a eles, não sei nem qual foi o feedback direito, porque a gente não consegue nem saber o feedback, né, direito. Mas eu estava colocando isso para eles. Pessoal, tá tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, né? Espero que esteja tudo bem com vocês, mas também se não estiver tão bem, né, eu queria passar uma palavra de otimismo, né, porque primeiro contextualizar historicamente esse momento que nós estamos vivendo, porque as pessoas às vezes podem tender a colocar a culpa em si mesmas, né, e isso essa culpabilização é adoecedora, vocês da psicologia, agora eu entrando no campo da psicologia, né, mas enfim. Mas antes de prosseguir, eu quero dizer que eu acho muito bacana esse debate que vocês estão fazendo sobre a economia. Eu acho que cada vez mais a economia precisa ser discutida fora do ambiente da ciência econômica. A ciência econômica tem essa responsabilidade, obviamente, mas é importante ressaltar também que a ciência econômica ela é muito dominada por ideologias, certo? Eu, particularmente, fiz minha pós-graduação na geografia, e na geografia econômica em Santa Catarina, né, e no desenvolvimento regional, e acho que a economia está sendo discutida em outras áreas do conhecimento de maneira muito profunda, e eu não tenho nenhuma crítica a fazer o debate que vocês estão fazendo de economia, certo? Eu acho que é muito mais um diálogo, né, a gente coloca algumas perspectivas, certo? Mas assim, eu acho que a gente precisa ter consciência desse momento que a gente está vivendo de dificuldade econômica, né, para que a gente não fique colocando o peso da história todo nas nossas costas e se frustrando com isso, né? E são momentos difíceis da história, que a história a gente já passou por outros, a humanidade passou por outros momentos difíceis, né? Imaginem o que significa o final do feudalismo, né? Uma peste negra que matou um terço da população da Europa, né? Então, mas a humanidade conseguiu superar, né? Foi importante também a questão do conhecimento, né, e a superação de uma determinada forma de produção de conhecimento, né? Foi o momento de surgimento da ciência moderna, né, que contribuiu nesse processo também de superação. E aí eu digo para os meus alunos, eu digo, olha, e nesses momentos de dificuldades, muitas vezes a gente tem que buscar conhecimentos onde a gente nem imagina, né? Existe uma coisa que é uma certa moda de só trabalhar com autores muito recentes, né, mas que lá naquele período da peste negra, a gente precisou resgatar conhecimentos da antiguidade clássica, né, conhecimentos que estavam sob a guarda dos árabes, né? Os árabes foram fundamentais nesse sentido, porque a Europa mesmo tinha abandonado aqueles conhecimentos, aquilo dali estava trancado a 7 chaves nos mosteiros, quando muito, né? Aquele filme O Nome da Rosa fala sobre isso também, né? E, enfim, os árabes foram os que trouxeram para a Europa naquela circunstância a explicação física da causa da peste negra, né? Que era um piolho do rato e que ele se reproduzia em condições sanitárias insalubres, né? E que aí, portanto, precisava cuidar da questão sanitária, né? E aí superaram a peste negra e superaram outros problemas também, né? E a gente viveu um período de maior prosperidade, de maior felicidade, e me parece que nesse momento a gente está vivendo uma situação de crise que a gente precisa. É melhor que a gente esteja ciente disso do que a gente estar acreditando nesse sonho que é vendido, né? Por essa sociedade do espetáculo, por essa coisa, né? Do hedonista, da maximização do prazer, né? E que, claro, que a gente tem que buscar ser feliz, né? Mas a gente tem que saber também das limitações, né? A gente tem que saber
que esse momento é um momento de dificuldade, que a gente vai precisar se qualificar, né, aproveitar esses momentos de crise para se qualificar e que eu tenho todo o otimismo de que nós vamos sair dessa circunstância melhor do que o que nós entramos, né? Eu acho que as crises, elas funcionam nessa perspectiva, então sou muito otimista diante desses fenômenos de crise. Só queria ressaltar um aspecto também que dialoga com o que vocês chamaram a atenção, né, em relação à produção flexível, e você, o Cássio falou, né, que o controle deixou de incidir, para além do controle sobre os corpos, né, ele passou a incidir sobre a subjetividade, né? Então, tem uma discussão que o professor Eleutério Prado, ele tem um livro chamado Pós-Grande Indústria e Neoliberalismo. Ele não está falando de pós-modernidade, não, ele está falando de pós-grande indústria, né? A indústria moderna, essa indústria que produziu inicialmente tecidos, depois passou a produzir locomotivas, depois produziu automóveis, aviões, né? Enfim, hoje ela tem como foco a produção de ciência e tecnologia, é isso que ele está chamando, essa economia cognitiva também chamada. Então ele chama atenção para isso, o Eleutério Prado, né? Que a dominação capital-trabalho, ela se exerce através do controle da subjetividade. Porque como é que você vai controlar uma economia do conhecimento, que produz ciência e tecnologia? Então, digamos, eu sou funcionário da Microsoft. Tudo bem, eu sou funcionário da Microsoft pela manhã, mas à tarde eu posso produzir o Linux, né? Então, a forma de propriedade hoje é muito mais difícil manter a propriedade privada sobre o conhecimento, porque ele é intangível, do que manter a propriedade privada sobre as máquinas, né, o tecido, os mesmos aviões, ou seja, o produto da grande indústria, né? Porque ali você trancava num determinado galpão e você garantia a propriedade privada, né? E se hoje a economia é cognitiva, a economia criativa, eu me formo e eu posso produzir para o capital para garantir a minha sobrevivência, mas eu posso produzir, na minha hora livre, eu posso produzir a minha emancipação. Então, precisa se apropriar da subjetividade e precisa se apropriar do tempo livre, né? Então, a coisa do consumo, né? de tá sempre controlando o trabalhador através do consumo, né? Do tempo livre que ele tem, certo? Para que ele não almeje, né? Se emancipar, né? Então, eu acho que... E aí tem tudo a ver com o nosso trabalho na universidade, né? Porque a universidade deixou de ser... são os laboratórios, as universidades, que são, digamos assim, o coração desse sistema hoje. É por isso que o capital se interessa tanto pela produção da universidade, né? Porque se a gente for olhar historicamente, a universidade era muito mais para produzir os gestores da sociedade, os administradores, né? Os aristocratas, pode dizer assim, do que propriamente para produzir uma massa de trabalhadores que vai trabalhar diretamente nas empresas e que vai produzir o produto do capital, certo? Então, hoje, por isso que o controle sobre a universidade, ele se amplia, né? Por isso que a questão da privatização da universidade, ela entra na pauta, né? E as leis de patentes, né, entram na pauta, né? Por isso essa guerra entre Estados Unidos e a China pelo controle da tecnologia, 5G, né? Então, me parece que a questão da mudança do mundo do trabalho também passa por esse processo, né? Essa evolução em termos de forças produtivas. E isso, obviamente, tem uma repercussão central nas relações de produção também. André, tem uma questão aí, assim, eu acho que a gente até tem uma pergunta aqui do Cristóvão, que a gente já pode até emendar para vocês dois, na verdade, que você disse que você é muito otimista, né? Com relação assim, a como vai sair da crise, etc., né? E a gente está vendo que estão ressurgindo algumas discussões no campo da economia que impactam a gente no campo do trabalho, no sentido de que, bom, o Friedman já colocava a questão do imposto negativo, né? O Hayek também já tinha essa ideia dessa renda universal básica e etc., e parece que o pessoal que curte muito o liberalismo releu esses mais clássicos e descobriram que eles disseram isso, né? Estranhamente. E isso é uma perspectiva que está se dando, talvez assim,
não sei, por conta dessa crise de abastecimento, de produção e etc. E aí é que eu queria colocar aqui a pergunta, né, que o Cristóvão fez, emendando assim, em como é que você e o professor Cássio enxergariam essa retomada pós-situação atual que você colocou, né, assim, pós-pandemia, né? Quais são as perspectivas para o futuro, né, no campo do trabalho, considerando você a economia, o professor Cássio a psicologia, mas o Cristóvão colocou também assim, né? Se o trabalho ainda tem poder revolucionário, é isso, o neoliberalismo não fez o trabalho estranhar cada vez mais a si próprio. Desculpa, deixa eu refazer aqui, porque tem aqui uma questão de pontuação. Considerando o trabalho na contemporaneidade, o trabalho ainda tem poder revolucionário? Isso é, o neoliberalismo não fez o trabalhador estranhar cada vez mais a si mesmo e o próprio trabalho / poder de produção? Bom, eu vou concordar com o Cássio aqui, que eu acho que ele terminou a fala dele falando nessa questão, né, de resgatar a dignidade do trabalho, né? E eu, particularmente, acho que, em relação à renda emergencial, obviamente que eu, particularmente, não vou ser contra a renda emergencial, né? Se as pessoas... É uma emergência, né? Eu acho que tem que... Claro, eles estão querendo manter isso aí como uma renda básica, né? Eles sabem, eles já sabiam disso, e aí eu queria até estender, eu cortei o meu pensamento em outro momento, porque eu falei que setores mais à esquerda já tinham chamado a atenção para a concentração de riquezas e como isso vinha prejudicando o próprio crescimento econômico, antes da crise, antes da pandemia, inclusive, né? Então você tem economistas como o Joseph Stiglitz, né? Ou mesmo na linha do Warren Buffett, que é um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, que não é economista, mas é um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, o próprio Bill Gates, que esses caras defendem um imposto progressivo sobre a riqueza. Poxa, mas alguém há de imaginar, poxa, como é que um dos caras mais ricos dos Estados Unidos, né, um grupo de bilionários nos Estados Unidos, e defende imposto sobre grandes fortunas, imposto progressivo sobre a riqueza. Porque eles já vinham identificando isso, que a excessiva concentração de riqueza vinha criando obstáculos para a própria acumulação de capital, né? Porque é isso, você produz muito e não tem para quem vender, porque a riqueza está toda concentrada e está circulando no mercado financeiro, e o mercado financeiro só faz concentrar cada vez mais, porque por mais que muitos brasileiros tenham entrado nesse período recente, foi uma explosão de gente que entrou no mercado financeiro agora recentemente, mas o mercado financeiro ele é movido por quem concentra mais riqueza, quem tem mais informação. E esses caras, eles têm informação privilegiada, eles têm funcionários dentro dos governos dos principais países do mundo, então não tem ilusão em relação a isso, né? Pode ser que o trabalhador consiga ali arrumar algum troquinho ali, né? Enfim, mas isso não impede, os grandes estão acumulando muito mais no mercado financeiro, há uma taxa muito maior, então a tendência é que a riqueza se concentre cada vez mais, né? E isso tende a gerar uma situação de recessão cada vez maior. Então eles já vinham identificando isso. Com a pandemia, eles disseram, não, vai haver um empobrecimento em massa, porque os pequenos vão quebrar com essa pandemia. Então, e aí tem uma questão que é política, porque eles sabem que nesses momentos de acirramento, né, de pobreza, essa massa de pobres, ela pode se organizar e fazer revolução e fazer, né, ou seja para o lado do fascismo, seja para o lado de outras revoluções sociais mesmo, né? Mas, enfim, tem uma instabilidade política também relacionada com esses momentos de crise, então eles já buscam se prevenir em relação a isso, né? E eles sabem também que os pobres, né, a população mais pobre, ela tem uma capacidade de consumo maior, né? Como diz o Keynes, vocês falaram no Keynes, né? O Keynes nos explica propensão marginal a consumir, ou seja, do que ele recebe, da renda dele, um percentual maior da renda dele é convertido em consumo, né? Não sobra para ele deixar na poupança o dinheiro, o trabalhador. Então, botou o dinheiro na mão do trabalhador, ele vai consumir aquilo tudo durante o mês. Então, ele dinamiza a economia, né? Então, a economia está precisando se dinamizar, voltar a crescer, e aí bota dinheiro na mão dos mais pobres. Mesmo que para isso a gente vai tirar de quem? Né? Vai tirar da classe média, porque eles não estão querendo tirar dos mais ricos. Talvez um ou outro já esteja falando em imposto sobre grandes fortunas, né? Quero resgatar também um aspecto de que a época que o capitalismo mais cresceu,
que foi no pós-Segunda Guerra Mundial, os 30 anos gloriosos, foi no período em que a maior parte dos países tinham impostos sobre grandes fortunas. Com o neoliberalismo, os impostos sobre grandes fortunas vai sendo abandonado, a economia vai se concentrando cada vez mais, né? E isso vai prejudicando o processo de crescimento econômico, certo? Agora, eu queria chamar a atenção para isso. O que vai garantir a dignidade para o trabalhador, né? E não só a dignidade, eu diria que mais do que isso, o que vai garantir autonomia para o trabalhador é ele ter acesso ao trabalho, a uma oportunidade de produzir, né? É ele ter acesso à terra, à água, né? Ou ao trabalho industrial, que seja, ou a uma formação, ao conhecimento, né? Que é a forma como ele vai garantir o seu sustento, não em função do que o governo da vez esteja disposto a dar para ele, que com uma canetada ele pode tirar, né? Então, é emergencial, nós precisamos lutar por isso? Precisamos, certo? Eu acredito nisso. Mas é isso, eu acho que esse tipo de renda, isso não garante a vida do trabalhador. Pode vir um outro acirramento de neoliberalismo e ele perder tudo de uma canetada no Congresso Nacional, certo? E ele pode tender a se acomodar com isso, se desorganizar, inclusive, do ponto de vista do trabalho, porque aí ele vai se conformar com o desemprego, ele não vai mais buscar uma formação, né? E não me parece que isso seja solução sustentável para a vida da classe trabalhadora. Entendo. Professor Cássio, como é que fica essa situação na visão da psicologia, né? Assim, tanto a pergunta do Cristóvão emendando a questão assim, do que a gente pode esperar para esses anos vindouros, né? Assim, um acirramento, um recrudescimento desse modelo que vocês estão discutindo, ou talvez um alívio, né, por conta dessas novas políticas sociais que estão aí no horizonte? Eu acho que o professor Cássio teve um probleminha técnico aqui. Não, o único problema técnico é... Dizem que a frase que a gente mais escuta na pandemia é se o microfone está desligado. É a frase do momento. Então, era exatamente isso que tinha acontecido. Não, é porque assim, teve uma hora que estava falhando muito, aí eu achei que desligando meu microfone ficava melhor. Mas voltando o que eu queria colocar, eu acho que é uma pergunta difícil da gente responder, e eu vou justificar por que eu considero que é difícil. Primeiro, porque eu acho que, contextualizando a crise pandêmica, né, a crise pandêmica apenas coroou e exacerbou uma crise que vinha em processo. Né? Eu acho que o que a gente se depara agora, e aí eu vou te falar a partir dos referenciais que a gente tem na psicologia social. Por exemplo, o processo de adoecimento, o processo de desesperança tem se agravado cada vez mais. E aí o André traz uma reflexão interessante, é de que isso tudo vai ter que ter um limite, porque a gente vive em sociedade. Né? Não há como a gente imaginar que essa coisa vai um buraco sem fim, porque assim, não existe buraco sem fim, porque apesar de tudo, de todos os percalços, nós vivemos em sociedade. Né? Daí porque algumas ideias, por exemplo, da taxação das grandes fortunas, começam a pairar no horizonte, eu não diria que é pela bondade dessas pessoas, não. É porque até para se sustentar como uma lógica capitalista, elas vão precisar desse trabalhador, em algum momento. O grande problema é da forma como eles vão precisar desses trabalhadores. Porque sempre a ideia do controle vai estar prevalecendo sobre isso. Quando eu falo um pouco da questão da pandemia, é porque, assim, vocês lembram inicialmente que muita gente acreditava que no início da pandemia que a gente ia ter uma reconfiguração um tanto quanto positiva das relações sociais, né? E eu dizia, gente, será que eu sou tão negativo que sou eu a única pessoa que não estou conseguindo enxergar uma reconfiguração positiva das relações sociais? Porque, pelo que a gente está identificando agora, a crise pandêmica, inclusive, vai ser justificativa para um montão de coisa negativa se estabelecer. Né? Eu lembro que tem
um grupo, eu não sei se o André conhece, porque é um grupo que está vinculado ao pessoal do sindicato da universidade lá na Federal do Espírito Santo. Né? Eu estava participando de umas conversas que eles estavam estabelecendo, e eles falavam que, por exemplo, o processo de precarização gerado ou agravado durante a pandemia, né, tem justificado a elevação das taxas de desemprego, né, ou seja, é porque a gente viveu a pandemia, né, viabilizou, através da canetada do governo federal, a suspensão de contrato de trabalho, a redução de salários, e aí o André falou uma coisa, mas aí deveria ser um outro debate, porque eu sei que tocaria em mim e no Iratã especificamente, que é a questão, por exemplo, da apropriação do tempo livre, né? Ou seja, a discussão de como isso é fundamental para você resgatar a força de reação dos trabalhadores. Os trabalhadores, eu estou lendo um livro do Pietro Basso, que é um italiano, que ele vai falar sobre os tempos modernos, mas as jornadas antigas. Como agora há uma tendência mundial à ampliação das jornadas. Parece que está se... Lembra que o Kerry falou do 24/7? Isso agora está se evidenciando na Europa. A Europa era um espaço de resistência, porque as jornadas estavam crescendo no Japão, estavam crescendo nos Estados Unidos, e é preciso, né, até como forma de reação e como uma expectativa de agir para o futuro, e aí eu vou ser clotiano, né, nesse momento, você e Clô, a gente precisa atuar em cima do poder de agir dos trabalhadores. E essa ação sobre o poder de agir dos trabalhadores vai demandar um tempo para que eles façam e atuem sobre isso, né? E aí o que a gente viu na pandemia foi uma certa desconfiguração. Já havia teletrabalho há muito tempo, só que assim, a forma de representação do teletrabalho era muito pontual e ela vinha numa progressão muito lenta. Nós, você, Iratan, eu estava vendo que a Rita estava aqui também, o André, nós de um dia para o outro viramos trabalhadores de internet, né? Nós viramos praticamente youtuber, porque a gente tem que aprender a gravar, a gente tem que aprender, inclusive, a entrar numa lógica de fomentar a atração dos alunos. Eu não sei se vocês sentem isso, como muitas vezes eu sinto, eu vou dar aula, como eu não tenho um contato visual, eu estou dando quase sempre aula para letras, né? Porque tem a letra R, a letra C, a letra V, e às vezes você começa a falar, e às vezes eu preciso de um feedback, que na sala de aula eu tinha com o olhar do aluno. Aí eu pergunto, está todo mundo entendendo? E aí é um silêncio profundo. Para quem tem uma estrutura de ansiedade, de angústia, isso é torturante. Porque 5 segundos sem me responder se está entendendo ou não está entendendo, me gera um profundo mal-estar. Então vamos ver o seguinte, o que a pandemia, o que o contexto atual do mundo do trabalho está fazendo é exatamente despossuindo esse trabalhador de um certo controle sobre sua própria atividade. E isso é um risco muito grande. Só que eu não sei ainda, e aí eu vou querer crer nos economistas, onde vai ser o ponto dessa virada, porque eu acredito que ela vai vir. Mas eu não sei até onde nós vamos expurgar essa capacidade de ação desse trabalhador de forma a vulnerabilizar tanto esse sujeito que ele vai ficar altamente flexível. Aí eu me lembro da ideia do flexível no pior sentido da coisa, como o Sennett coloca. Porque a flexibilidade, no contexto do mundo do trabalho, nada mais, nada menos é do que um simulacro de autonomia e liberdade. Mas que só interessa, na realidade, que é controlado pelos contextos empresariais. A flexibilidade não é para o trabalhador. O trabalhador está a reboque da flexibilidade dos interesses capitais. Então, assim, é super bonito a gente falar de flexibilidade. Mas quem produz essa flexibilidade? Quem produz essa flexibilidade são os interesses capitalistas, não é o trabalhador. Não é o Iratã que amanhã vai dizer, gente, eu não vou dar aula hoje, porque eu não estou afim de dar aula hoje, eu acho que vai ser muito mais produtivo eu fazer isso na próxima semana. Não, não somos nós. Eu acho que, eu não sei se vocês concordam comigo, eu preciso acreditar que nós vamos ter um ponto de virada. Mas eu ainda estou naquela fase da desconfiança plena. Né? Eu acho que
se me perguntassem, só para citar para vocês, eu infelizmente não votei na última eleição, né? No segundo turno eu não votei. E eu estava aonde? Eu estava em Cuba no segundo turno da eleição. Né? Então, assim, vivenciando todo o desastre da eleição no nosso país, num outro contexto. Eu não estou dizendo que Cuba é divina e maravilhosa, não. Mas eu via a preocupação que os cubanos estavam tendo conosco, os brasileiros. Era como se eles já tivessem prevendo toda a desgraça que a gente insistia em não querer acreditar. Né? A gente imaginava, mas não, eu acho que a gente não acreditava de todo. E aí o que eu percebo hoje é que eu ainda estou nessa fase um pouco da descrença. Mas eu acredito. Né? Eu acho que desde o momento que só faltava 4 anos para me aposentar e agora já falta, só Deus sabe quanto tempo falta para me aposentar, eu já começo a desacreditar em tudo. Mas eu acho que a dimensão do trabalho ainda e aí não dá para fugir da perspectiva do Marx, não dá para fugir da perspectiva de acreditar que o trabalho é o ponto de revolução. E a gente precisa resgatar o sentido de classe trabalhadora. A gente não vai mudar isso se a gente não se reconhecer como classe trabalhadora. Que há um processo de desconstrução muito forte da mídia, há um processo de desconstrução muito forte da educação, e eu falo da educação porque a educação privatista, ela passa o tempo todo reafirmando uma coisa completamente diferente do que seja essa dimensão do trabalho, na sua grande maioria, não estou falando em todos, mas na sua grande maioria. E aí a gente precisa entender quais são as nossas reais condições de enfrentamento para isso. Eu digo nós mesmo, muitas vezes a gente pisa na bola constantemente, e a gente precisa saber dar essa volta por cima. Né? E aí eu acredito, como o André colocou, que a gente não pode nem ser o oposto de ser o otimista ingênuo, mas a gente não pode perder a esperança, porque é a esperança que vai sustentar e vai dar esse ponto de virada para o futuro do trabalho. Por enquanto, eu ainda estou com 2 pés atrás. Só não estou com 3, porque só tenho 2, por enquanto. A gente está chegando aqui, a gente já ultrapassou, né, o horário combinado. Eu queria agradecer aos dois. Nós temos mais algumas perguntas, mas como nós já estouramos o nosso horário aí em mais de 5 minutos, eu vou pedir desculpa ao pessoal que está acompanhando a gente, né, por força da qualidade da discussão, enfim, não deu tempo. Eu peço mais uma vez desculpa. E eu queria agradecer, né, ao Cássio e ao André pela participação, dizer que eu também, professor, eu não tenho muita esperança não, sabe, assim, eu não consigo enxergar o quadro e dizer que as pessoas vão melhorar por conta da pandemia, elas vão se tornar mais conscientes, vão acreditar mais na ciência, né, vão ser mais racionais, no que precisa ser racional. Eu não tenho essa perspectiva, infelizmente. Eu queria agradecer a todo mundo que fez. Eu queria agradecer a todo mundo que fez parte hoje aqui, né? Eu sempre agradeço a todo mundo que fez parte e que faz parte do Polifonias, a Ritinha, que é a coordenadora junto comigo, né? Do projeto, e os nossos bolsistas, né, a Clarice, a Vitória, a Cecília, o Júnior, a Giovana e a Kézia. Assim, essa organização aqui dá um trabalhinho grande de colocar no ar, aceitar todo mundo, né, colher todas as perguntas e distribuir. Então, eu gostaria de agradecer a todos eles e agradecer em especial a vocês dois, assim, pela generosidade de estar debatendo com a gente. E tem pessoas aqui fora da psicologia, pessoas inclusive fora da academia, que não são da universidade, que estão aqui também acompanhando. Aliás, a intenção do projeto é essa, e para quem puder divulgar também, a gente pede que divulgue, porque eu acho que a universidade ela tem que sair dos muros, né, da universidade, para a gente poder dialogar com as pessoas.
né? Então, vou abrir aqui o espaço para vocês, agradecendo para vocês poderem se despedir, agradecer mais uma vez, né, a generosidade de participarem aqui com a gente, né? E é um grande prazer estar dividindo esse espaço com vocês, né? Duas pessoas que eu tenho bastante afinidade. Eu que agradeço, Iratã e ao Cássio, satisfação enorme estar fazendo esse diálogo, né? E estou sempre à disposição, tá? Agradeço a organização, a todos que contribuíram para esse momento. Achei muito bacana, realmente, a nossa conversa aqui hoje e me coloco sempre à disposição. Eu também agradeço, Iratã. Assim, eu vivi para ouvir você me chamar de Cássio pela primeira vez, sem chamar professor Cássio, o que é já uma evolução nas práticas da reconfiguração pós-pandemia, então já é um efeito pós-pandemia. Fiquei triste porque não vi a cara da Ritinha, né? Porque a Ritinha só tem o R dela aí, mas queria saudar também a Rita, sei do trabalho sério de vocês. Obrigado, tudo bom, Rita? Sei do trabalho sério de vocês aí e dizer que eu já conheci o André por causa da DUFS, mas assim, dialogar e trocar ideias e saber que existe uma certa afinidade do pensamento é reconfortante nessa tentativa de uma coletivização para enfrentar a situação que a gente vive hoje em dia. Eu acho que é um pouco isso que nós precisamos, estar juntos e pensar para poder ver se a gente consegue atingir alguma mudança, pelo menos a médio e longo prazo. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Só queria deixar registrado que está gravando, né, professor? Que é professor pelo respeito, né? Se eu ter me acolhido no mestrado e no doutorado, né? Mas o carinho é de um filho para com... o carinho é de um filho para com o pai, viu? Sempre. Pessoal, muito obrigado a todos. Boa noite. Cuidem-se, né? Que é o mais importante, é que a gente se cuide, física e mentalmente. Um abraço a todos. Boa noite, pessoal. Até mais. Valeu, Gente, muito obrigada. Valeu, boa noite. Tchau, Ritinha.